E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. O Sandro fez esse convite. Falei, cara, eu vou do jeito que eu estou, né? Eu me adaptei aqui para participar da live. É um prazer estar aqui com vocês. E é muito importante, Ricardo, a gente continuar com essa chama acesa, tá? Porque os que são contra o 14º salário, eles querem isso, que a gente pare de fomentar, porque só tem uma coisa, pessoal. Ricardo, eu queria já começar a chegar fazendo uma pergunta. Se não houvesse essa mobilização, eu ouço muito falar, vocês têm que parar de falar do 14º salário. Tem que parar. Se não houvesse essa mobilização, como que estaria o 14º salário hoje? Como já existe o projeto, só para lembrar, o projeto da 4367 de 2020. Então, só em 2020 foram mais de 4.300 projetos antes desse naquele ano, fora os outros. Como é que estaria esse projeto se não houvesse essa mobilização do povo? Felipe, sequer existiria. Eu falo que o projeto que institui uma ajuda para o aposentado, que se convencionou chamar de 14º salário, mas é o auxílio emergencial para o aposentado, que é aquele que não recebeu nada na pandemia. Esse projeto existe, tanto que existe, que foi aprovado na Comissão de Seguridade Social, foi aprovado depois na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que é a comissão mais rígida da Câmara, a comissão de mérito. E nessa comissão, Felipe, doutor Sandro, se analisa justamente se há dinheiro para pagar. Porque nós sabemos, todo projeto precisa vir acompanhado da fonte de custeio, para que o projeto, então, seja constitucional. Nós conseguimos apresentar, e junto com o relator do projeto, com todo o projeto, com o Ministério da Economia, vocês transmitiram isso ao vivo. Lá, o próprio Ministério da Economia sugeriu qual seria a fonte de custeio, que seria a revisão de alguns benefícios fiscais para grandes conglomerados, entre eles bancos que não pagam impostos, muitos impostos. Então, nós apontamos a fonte de custeio. O projeto foi aprovado na Comissão de Finanças e pela repercussão, gente, repito aqui, de vocês. Doutor Sandro estava lá, Felipe Brito estava lá, Milton estava lá, João estava à distância transmitindo, mas todos estavam cobrando. E se não fosse a atuação de vocês das redes sociais, dos aposentados que se movimentaram, sequer teria sido aprovado nas comissões. Fato é que o projeto existe, está na CCJ. Agora a CCJ volta a funcionar depois de um longo tempo parada, um absurdo também que eu defendi, que retornasse do recesso para poder votar esses temas, e eles não vão ter escapatória. Nós vamos pressionar para que eles votem o projeto. Se algum deputado quer defender interesse de poderoso e não quer defender o aposentado, vai ter que mostrar o seu nome. Vai ter que mostrar o seu nome. Felipe, Sandro, o que vocês fazem é cidadania. E quando a pessoa que está acompanhando a live compartilha, pega o link, manda pelo WhatsApp, manda pelo próprio Facebook, manda os links para tudo que é lado, o que acontece. Isso cria onda, cria força. E as pessoas estão conseguindo manifestar a voz pelas redes sociais. O que vocês fazem, Felipe Brito, você me perguntou, é fundamental. E eu digo a todos, projeto que estabelece uma ajuda para aposentados já era para ter sido aprovado. É que, infelizmente ainda, e eu volto na tecla que o doutor Sandro tem batido, nós precisamos de mais número, de mais pessoas como nós, como eu estou lá representando o estado de São Paulo, para defender o aposentado, o pensionista. Nós precisamos em Minas Gerais, nós precisamos no Rio de Janeiro, nós precisamos nos estados do Nordeste, do Norte, do Sul do país, porque antigamente sempre teve um deputado que defendia aposentado, um senador, que são importantíssimos, mas agora nós queremos mais. Nós queremos formar a bancada do aposentado, que eu estou protocolando já, a criação oficial, e aguardando que o povo mande o recado, que o aposentado, o pensionista, o idoso, de uma forma geral, precisa de voz. Nós temos bancada evangélica legítima, nós temos bancada da pecuária, ok, legítima, do meio ambiente, tem bancada para tudo, cada um defende o seu interesse. Nós escolhemos defender o interesse de quem não tem voz. E quando você que está me assistindo compartilha, manda para longe isso, cria força e cria onda. Felipe Brito, nós temos em vocês, nas redes sociais, como esperança,
Esperança para que a informação chegue ao maior número possível de pessoas, para que nós possamos seguir lutando por essas bandeiras justas. Doutor Sandro, a sua presença aqui, cobrando, dedicando sua vida, nós sabemos que o doutor Sandro, ele tem uma limitação em casa, uma filhinha que precisa de cuidados especiais. Doutor Sandro, ele tira o espaço dele, o tempo dele, para se dedicar sem ganhar um centavo. Não ganha um centavo para ajudar vocês, aposentados, pensionistas, para uma bandeira de um ideal. Um ideal. Então, eu acho fundamental que isso aconteça e quero reafirmar o meu ânimo, a minha luta por seguir lutando. Fácil não é. Ninguém iludiu ninguém, mas a luta deve seguir. Desde o início, Ricardo, quando a gente começou aqui, a gente sempre mostrou a dificuldade, até porque era uma classe que não tinha voz. Nós tínhamos lá o senador Paulo Paim, que há anos vem lutando solitário. É a única voz. E o que a gente percebeu foi que sozinho ele não dá conta. E quando eu falei para o Ricardo foi o primeiro a falar, eu estou nessa luta com vocês e nós vamos comprar essa briga. Só que assim, o que a gente percebe é que foi com base nessa força de vocês aí do outro lado da tela, a força do Ricardo, dos demais, do Pompeu, do Antônio Furtado, do Zé Silva, de todos esses que se juntaram, Denis Bezerra, enfim, foram muitos que se juntaram e falaram, peraí, a gente vai lutar pela pauta do aposentado. E foi aí que a gente começou a dar vez e voz ao aposentado. Por mais que seja difícil, e a gente nunca mentiu quanto a isso, a gente sempre diz que tenhamos 1% de chance, mas teremos 99% de inspiração. Nunca foi fácil e não vai ser agora que vai ser. Mas se vocês continuarem votando como votam, escolhendo pessoas, como o pessoal aí do Partido Novo, por exemplo, que vai lá e retira de pauta os nossos projetos, aí sim, é que não adianta a gente continuar lutando. Então nós estamos fazendo aqui esse apelo para vocês, sim. Precisamos da bancada do aposentado, precisamos que vocês se mantenham em foco, porque tudo que eles querem é isso, tá? Se vocês lerem o livro A Arte da Guerra, vocês vão entender que a primeira coisa para se ganhar uma guerra é tirar a esperança do inimigo. E o governo sabe disso. E os grandes poderosos, os bancos sabem disso. Eles tiram a esperança de vocês para que vocês percam a guerra. E é esse o caminho para ir para a derrota. E se a gente manter firme, forte, acesa essa chama, não tem o menor risco da gente perder. Porque por mais que a gente não consiga aprovar o 14º, a gente ganhou em conhecimento, a gente ganhou em força, a gente ganhou em outras pautas, a gente ganhou grandes parceiros como o Ricardo, como todos os outros, e é isso que a gente quer fortalecer. Eu digo e repito, você tem duas opções, ou votar em quem vota a seu favor, ou votar quem vota contra você. Essa é a bandeira que eu levanto aqui. Milton Antunes chegou agora, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, o Ricardo está com tempo escasso aqui, a palavra é sua, mas fique à vontade. Valeu, gente. Eu também estava na correria, assim como o Felipe, acabei chegando agora há pouco e entrei de imediato, não podia ficar fora desse bate-papo. É extremamente importante, eu ouvindo o Sandro falar, a gente precisa não se dar por vencido durante a caminhada jamais, né? A caminhada é árdua, eu venho dizendo que há mais de 2 anos a gente já tem lutado, Ricardo, Sandro, Felipe, todos que acompanham o nosso trabalho, e a gente não pode, em hipótese alguma, se permitir, né? Cansar a gente cansa, mas a gente não pode se permitir ser vencido pelo inimigo que tenta aí de todas as formas segurar, impor, né, das suas formas uma possível desistência por força do cansaço. A gente não pode se dar por vencido jamais. Tantas pautas extremamente importantes e outras pautas já estão chegando com novas possibilidades, justamente porque a gente tem lutado tanto, isso tem nos dado tanta experiência, e essa experiência começa a nos dar também outras possibilidades de alcançarmos as pautas, como é o caso do próprio 14º, com essa ideia que o Sandro teve, inclusive essa semana que a gente falou sobre isso em live, a gente já traz mais uma possibilidade de solução, e automaticamente também para a própria margem do consignado, ou seja, ideias vão surgindo em meio à experiência que a gente vem adquirindo, e a gente aí tem uma oportunidade daqui a pouco, mais uma oportunidade de matar aí 2 coelhos com a cajadada só, como diz o ditado. Então é importante a gente se manter focado e unido nessas pautas e nessa luta.